O PVP agora vai ser definido no dedo, melhores formas de você conseguir upar a sua maestria de armas e melhores recompensas em alguns acampamentos de mobs. Esses são os principais destaques da última atualização do Corepunk que eu trago nesse Core News de hoje. E para você não perder nenhum desses conteúdos, não se esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você fica por dentro sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, para você não perder esse super conteúdo. E agora, sem mais delongas, deixa essa aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações, viajantes! Os devs de Corepunk estão trabalhando e o trabalho está a todo vapor porque chegou mais uma atualização. Em comparação com as últimas atualizações, das últimas semanas, essa foi uma atualização bem menor. E esse update trouxe também a informação de que os devs estão mudando o cronograma de chegada dessas atualizações. Agora, ao invés dessas grandes atualizações chegarem no sábado, elas vão chegar entre terça e quarta-feira. E no restante da semana, devem acontecer apenas alguns hotfixes, caso sejam necessários. Como aconteceu hoje, no dia que eu estou gravando em 2 de junho de 2025, e chegou um patch intermediário à tarde, corrigindo o bug na Ilha da Prisão em que os jogadores estavam perdendo todo o seu equipamento. E eu fui uma das premiadas, né, meus amigos? Perdi todos os meus artefatos, meu arco, tudo que eu tinha no meu inventário. Dá pra ver aqui, né, que eu tô me reerguendo ainda. Tinha alguns itens que estavam no banco e que não foram afetados, mas tô tendo que refazer arco, tô tendo que refazer bastante coisa. Acompanhe aí a saga da Chuquinha e como que ela vai se reerguer de fato e rever aí o seu equipamento. Mas o fato é que, felizmente, eles corrigiram esse bug que não deve estar mais afetando nenhum dos players. Se você quiser saber um pouco mais que bug foi esse, que loucura foi essa que estava acontecendo no Corepunk, o último vídeo que eu gravei fala exatamente sobre isso, como é que aconteceu, o que foi que eu perdi e alguns desdobramentos a respeito desse problema. E eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira dar uma conferida. E bom, meus amigos, já vamos começar falando sobre maestria de armas e como agora está um pouco mais fácil de você conseguir ter um herói muito mais forte. A maestria de arma é uma das coisas principais aqui no Corepunk e eu não vejo tantas pessoas falarem como sendo uma dessas principais coisas que você pode fazer aqui no jogo para te deixar mais forte. É claro que equipamentos vão te deixar mais forte, né? Runas, artefatos, armas, mas a maestria de arma faz você estar num novo nível de personagem. E você consegue fazer isso matando alguns mobs e principalmente com catalisadores. E é muito mais difícil porque esses catalisadores, eles não são vendidos por NPCs e tampouco você consegue comprar no mercado, pegar de outros jogadores através de troca. Você só consegue através de alguns mobs que você mata pelo mapa e principalmente através dos chefes de mundo, como vocês estão vendo aí. E esses chefes de mundo, até a última atualização, estavam dropando 2 catalisadores do Grão-Mestre, que são os catalisadores que dão a maior quantidade de pontos de maestria de arma. São 2.500 pontos, então eles aceleram muito esse processo de upgrade aí da sua maestria de armas. Agora, eles estão dropando 4 catalisadores. Então, se você tiver numa PT fechada, cada uma pessoa vai poder ficar com um desses catalisadores, já que tá todo mundo precisando desse tipo de item, porque ele não é necessário apenas para upar a sua maestria de armas, né? Talvez seja o principal uso. Mas no endgame, quando você precisar fazer alguns artefatos diferenciados, forjados, fazer algumas coisas, você vai precisar do catalisador do Grão-Mestre especificamente. E esses você consegue aqui, ó, com os chefes de mundo. Então essa é uma dica muito importante se você quiser melhorar o nível dos seus personagens com a maestria de arma, é vir aqui, ó, reúne uma galera, vem fazer os chefes de mundo, porque os drops estão muito bons desde a última atualização e principalmente os catalisadores. Então perceba aí que eu consigo ganhar uma boa pontuação de maestria de arma, uma boa quantidade de XP no geral
E além disso, a gente tem itens Tier 3, tem receitas Tier 3, vários itens Tier 2 roxos e o principal, né? Os catalisadores de grão-mestre, que agora são 4. E meus amigos, essa dica aí foi boa, né? Mas sabe uma dica que pode ser melhor ainda? É de você se inscrever aqui no clube de canais do Coreverso. Exato, agora você pode ser um membro aqui do canal. Seja um viajante conosco a partir de R$1,99. Você tem acesso a emojis exclusivos e temáticos de Corepunk, selo de fidelidade personalizados para você utilizar nos comentários e também nos chats das lives. Pode participar de sorteios que vão acontecer em breve aqui no canal, ter acesso a vídeos antes de todo mundo e outros benefícios que você consegue conferir aqui no Coreverso. E ó, clica então nesse botão de seja membro e se torne um viajante aqui e ganhe essas recompensas exclusivas. Uma outra mudança que eu quero destacar para vocês é aí, ó, nesse campo de Dendroids e Timbers, que agora tem recompensas muito melhores. Então observa que eu limpei esse campo de Dendroids e eu consegui 10 moedas antigas de uma vez. Sério, 10 moedas antigas de uma vez. É claro que esse é um campo que é bem mais difícil de fazer do que aranhas, por exemplo, e agora tem recompensas melhores. Então você consegue uma quantidade de moedas maior, tanto nesses campos quanto nos campos de Timbers, que na nossa língua brasileiro tá traduzido como cão lenhoso, alguma coisa assim. É um cachorro meio amadeirado que fica normalmente em campos muito mais nas extremidades do mapa. E aí eu tava com a minha build antiga, né? Saudades do que vivemos juntos, né? A minha build antes de eu perder pro bug. Agora vamos falar dela, meus amigos, a Ilha da Prisão e suas atualizações nesse patch do dia 31. Essa daqui foi a grande mudança que de fato nós tivemos nessa última atualização, que foi referente a como está funcionando a Ilha da Prisão para o modo PVP a partir de agora. Você já consegue ver essa mudança a partir aqui do menu da ilha, em que agora tem um cadeado, se você prestar atenção, e tem muita gente pensando que tá bloqueado ou tá desativado por algum motivo só porque você não consegue selecionar. Mas é porque agora você tem um limite mínimo e máximo de pontuação de equipamento para conseguir jogar essa instância. Então vocês percebem que quando você abre o seu menu de herói apertando W ou vindo aqui na engrenagem e clicando nesse capacete, você consegue ver que aqui em cima aparece o seu Gear Score, é a sua pontuação de equipamento. E eu, nesse momento, estou com 580. Então você observa que eu estou com 4 itens Tier 3 e 2 Tier 2. E quanto melhor for o seu equipamento, tanto em relação a Tier quanto raridade, melhor também vai ser a pontuação dele. Então se você colocar o mouse aqui em cima de qualquer item, você vai perceber que existe em cada um deles uma pontuação de equipamento que vai se somando, né? Arma, com chips, com os artefatos, a runa que está equipado neles, todas essas coisas formam um Gear Score. E para você entrar na ilha agora, na PVP, você precisa ter entre 250 e 350 pontos, o que significa que você vai ter que ir com um equipamento bem mais fraco do que talvez você já tenha, se você já for uma dessas pessoas que já está utilizando artefatos Tier 3. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Curse Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. E como é que vai funcionar de uma forma propriamente dita? Você só vai conseguir dar fila e entrar na Ilha da Prisão PVP se você tiver um equipamento adequado e adaptado, né, a essa pontuação. Então vocês percebam essa run, que inclusive foi a run que eu perdi tudo. Eu tava com um equipamento bem simples, né, um arco de Tier 2, um
de crítico e não tava nem com os 6 artefatos, eu tava apenas com 5, tentei focar um pouco mais em vida e armadura, não tinha tanto dano assim, era muito mais para eu conseguir sobreviver a esses mobs iniciais, porque aqui na ilha, essas mudanças fizeram com que tivesse muito mais próximo de um Battle Royale. Então você vai entrar com equipamento mais fraco, digamos assim, e à medida que você for luteando os lugares e matando alguns mobs, abrindo alguns baús, você vai tendo a possibilidade de dropar itens, e esses itens já podem ser equipados dentro da ilha. Essa foi uma novidade que chegou na última atualização. E com essa mudança, a sua estratégia deve ser inicialmente ir aí pelos cantos, né, pelas bordas do mapa, tentando evitar hordas muito grandes de mobs e ir com equipamento que te permita sobreviver a esses mobs iniciais, principalmente porque agora todos os baús presentes na ilha são protegidos por pelo menos um mob. Então normalmente são campos de mobs que ficam ali protegendo o baú, às vezes são 2, às vezes são 3, dependendo do tipo de mob, mas o ideal aqui é você procurar evitar campos muito grandes de mobs, né, principalmente campos de goblins ou as caveiras logo no começo, e buscar mobs que deixem muito mais fácil você fazer o kite e conseguir eliminá-los a fim de você pegar equipamentos melhores. Nessa run aí, que foi a única que eu fiz no PVP dentro dessa atualização, mas eu percebi que tá caindo menos artefatos e muito mais armas, e até mesmo armas de classes variadas. Eu não consegui encontrar um arco, por exemplo, pelo menos não nessa run, e também não consegui encontrar artefato, mas o ideal é você primeiro vasculhar vários lugares e aí sim, né, se equipando, procurar outros jogadores e ir também para aqueles locais que são um pouco mais difíceis, tentar fazer alguns chefes que são importantes aí para você ganhar algumas coisas importantes, como a cabeça do chefe, que é bem utilizada para fazer equipamentos, né, para dar buffs em alguns equipamentos, em artefatos tier 3, e até mesmo para você ir para áreas um pouco mais difíceis com uma grande quantidade de mobs, e aí sim, né, fazer uma limpa, pegar muitas moedas, chegar até aos NPCs vendedores também é uma estratégia, né, você tentar fazer um caminho a ponto de chegar no NPC que vende armas, já conseguir comprar alguma coisa lá e equipar imediatamente. Essa é uma estratégia muito válida também, só que você tem que ir com muito mais gold, por exemplo, do que eu fui nessa run. 1800 de gold, infelizmente, aqui não compra absolutamente nada. E essa mudança, ela foi de certa forma polêmica, porque os jogadores que já estavam bem mais fortes no jogo, eles não tinham apenas um conjunto de itens, digamos assim, principal. Eles tinham um principal, tinham um secundário, tinham vários sets. E eles já vinham pra ilha PVP com esses sets bem fortes. Sets de itens tier 3, já overclockados, roxos. Não eram os seus sets principais, mas eram sets que já lhe proporcionavam um grande poder. E que, claro, né, contra pessoas, né, contra jogadores, como foi o meu caso aqui, vindo com esses tier 2 brancos, eu não tinha a menor chance de trocar contra esse tipo de player. E com essa mudança, eu percebo que houve um nivelamento até certo ponto, né? Você tentando equiparar a qualidade dos equipamentos em que os players trazem para a ilha, para fazer com que fique muito mais sendo decidido no dedo, na mecânica, do que só você ter equipamentos melhores em relação a outros jogadores. E claro, a galera que estava mais forte e que tinha uma quantidade variada aí de sets para vir arriscar na ilha, né? Já que se você morrer perde tudo, mas se você tiver com um set muito bom, a chance de você ser abatido por esses mobs é muito menor. E se eu tivesse com o meu equipamento principal com esse monte de mob, eu não teria tido a menor dificuldade em conseguir abatê-los. Meu arco também não me ajudava muito, a velocidade de ataque era baixa e eu também não tinha muito move speed, enfim, foi um verdadeiro desastre, né? Agrei um monte de bichos e não tinha muito que eu pudesse fazer. O fato é que os players agora eles estão tendo que decidir na mecânica e na estratégia, ao invés de só na pontuação de equipamento. E uma outra coisa que eu queria destacar, que o pessoal pode estar pensando, nossa, mas todo o meu esforço em fazer vários sets não serviu de nada. A galera que não farmou o mesmo que eu vai entrar em condições iguais? Tá certo? É justo isso? O equilíbrio aqui nessa equiparação, ela vem apenas até certo ponto. Porque, claro, né, em relação ao equipamento, você vem com equipamento com uma pontuação
parecida com a dos outros players. Mas algumas outras coisas beneficiam muito mais os jogadores que estão investindo mais tempo nesses seus personagens. Então a maestria de armas, que eu falei no começo do vídeo, que era muito importante, que modificava muito a forma com a qual você jogava, por desbloquear habilidades novas e você ter muito mais acesso a outras formas de lutar contra bichos. Essa é uma forma de diferenciar você de outros players, por exemplo. O fato de você ter consumíveis alquímicos, né, de você ter alquimia upada, te proporciona também utilizar vários consumíveis simultaneamente. Se você upou bem a sua culinária, você também tem a possibilidade de utilizar várias comidas especiais com efeito de saciedade acumuladas. Todas essas coisas que fazem você ter muito mais chances de acumular poder e sair, de certa forma, à frente dos outros jogadores, mesmo que essa pontuação de equipamento seja muito parecida. Mas eu quero saber de vocês, né? Se vocês gostaram dessa mudança, se agora tá mais justo, ou se vocês acham que deveria manter, e sim, os mais fortes deveriam continuar tendo esse benefício. Afinal, se estavam mais fortes é porque jogaram mais tempo e conseguiram também craftar itens melhores para vir para a ilha. Será que não poderia ter uma outra opção, como por exemplo, você ter uma instância PVP com o Gear Score aberto, digamos assim, ilimitado, como tinha antes, e esse daí um pouco mais equilibrado? Será que não seria melhor criar filas diferentes? Enfim, existem várias possibilidades e eu quero ouvir de vocês, né? O que vocês acharam sobre essa mudança em específico. Eu particularmente gostei, porque os players que de fato jogaram mais ainda tem uma certa vantagem e você pode ir se equipando, eu acho que até melhor, né, de certa forma, aí para você conseguir equipamentos para vir para a ilha, né, é muito mais fácil e você tem a possibilidade de definir tudo nas suas habilidades, na sua mecânica. Então se você for uma pessoa muito habilidosa, você tem muita chance. Não é o meu caso. No meu caso eu prefiro ter os equipamentos porque os dedinhos mesopotâmicos aqui já são meio durinhos para algumas estripulias. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das atualizações. Quero ler de vocês todos os comentários a respeito dessas mudanças. E não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou dele, se ele te ajudou de alguma forma. Comenta aqui também para interagir com o vídeo. Se você estiver assistindo pelo celular, não esquece de dar o hype aqui pro nosso vídeo. Na primeira semana você consegue dar o hype e ajuda bastante na descoberta do canal por outras pessoas que gostam de Corepunk também. E se inscreve aqui no clube de membros. Vai ser um prazer poder receber todos vocês e tê-los aqui comigo, participando de várias atividades aqui no canal. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Fugindo de carniçais em Qualate. Até lá.